Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Toda glória e toda exaltação seja dada ao Senhor. Gente, vocês estão com frio? Gente, aqui em São Paulo tá muito frio. Muita garoa, muito frio demais. Precisamos aquecer com o fogo do Senhor, com o fogo da presença do nosso amigo Espírito Santo, né? Só Ele para aquecer a nossa vida com o fogo santo do altar. Fogo estranho não, tá? Fogo santo do Senhor. Quero já agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, né? De estar aqui falando dele, falando da palavra dele. E eu creio e profetizo que através deste canal, eu creio, e tudo para glorificar o nome santo e perfeito do Senhor. Vidas vão ser transformadas, vidas vão ser resgatadas, porque é tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. É tudo para o nome do Senhor ser exaltado e ser engrandecido, porque nunca é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre o nome de Jesus, é sobre o reino do Senhor ser glorificado. Tudo que o Senhor faz é para a glória dele. Ele nunca permite nada e nem ninguém roubar a glória dele. Toda vez que o Senhor entregar algo para você, tudo que o Senhor entrega para mim, tudo que o Senhor entrega para você, tudo que o Senhor entrega para nós, sempre é para a glória dele. O Senhor jamais vai permitir que venha segundos, né? Se intrometer naquilo que é só para glorificar o nome dele. O Senhor, ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes da minha vida, ele tem ciúme da sua vida. A palavra do Senhor fala que ele é um Deus zeloso. Então, nós somos filhos de um Deus que tem ciúmes de nós. Você sabia disso? Você sabia disso, que Deus ele tem ciúme de nós? Ele tem. Ele tem. Porque ele é nosso Pai. E ele sabe tudo sobre nós. Ele escuta e vê aquilo que os nossos olhos não vê e aquilo que os nossos ouvidos não escutam. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor nos entrega é para a glória dele. Amém? Eu quero já apresentar este momento de oração ao Senhor, da palavra dele, né? Quero chamar a presença do doce e amado Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aqui o Senhor, Pai, tem toda a liberdade. Aqui, Espírito Santo, é o Senhor que governa. Aqui é o Senhor que manda. Aqui, Pai, o dono é o Senhor. Aqui a única pessoa, Senhor, que tem que ser exaltada é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do Espírito Santo. É só o Senhor. A glória é tua, a exaltação é sua. E eu sei, Pai, que este canal vai alcançar vidas. Porque não sou eu, Pai, que vou alcançar, mas é o teu Santo Espírito. Não sou eu, Pai, que vou ministrar, mas é o teu Santo Espírito. Não sou eu, Pai, que vou tocar, mas é o teu Santo Espírito. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. É o Espírito Santo.
e é para Ele a glória. Sempre, sempre a glória é para Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todos os dons. Ele é o dono de todos os ministérios. Ele é o dono da igreja. É o Espírito Santo de Deus. Então, a minha vida, quem governa é Ele. Ele que é o dono e é Ele que me conduz. E a minha vida eu consagro a Ele. E você já consagrou sua vida ao Espírito Santo? Já convidou Ele para andar junto com você? Já convidou Ele para fazer parte da sua vida? Comunhão. Tudo que Ele quer de mim e de você. Comunhão, intimidade. Amém? E é Ele que vai convencer, é Ele que vai ministrar, é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai transformar, é Ele que tem o controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor está no Santo Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10 e o versículo 46, que fala assim a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ele venha ministrar ao meu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao seu coração. Que não seja eu o Espírito Santo, mas que seja o Senhor. Espírito Santo, fale o que agrada a ti. Não o que me agrada, mas o que agrada ao Senhor. É o que o Senhor, Pai, queira falar, não o que queremos ouvir. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas mandavam Bartimeu, cego, se calar, mais ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu atenção para a multidão. Tudo que ele queria era chegar aos pés de Jesus e ter o grande milagre. Tudo que ele queria era ser curado. Tudo que ele queria era que Jesus falasse com ele. E ele clamava. Eu fico aqui imaginando uma multidão imensa, gigante. E Jesus ali ministrando, pregando, curando, libertando. E este cego clamando. Eu me vejo aqui numa multidão. Eu não sei se você consegue visualizar isso. Mas eu visualizo aqui nesta hora uma multidão. E aquele cego clamando pelo Senhor. E aquele cego desesperado clamando para o Senhor. E aquele povo mandando ele se calar. E ele não se calava. Eu não vou me calar, porque eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. E não importa o quanto eu vou gritar, não importa o quanto eu vou insistir, Jesus, ele vai me escutar. Aleluia. E Jesus o escutou. Aleluia.
E Jesus parando, mandou que o chamassem. Eu não sei quanto tempo você tem orado, pedindo um milagre para o Senhor. Eu não sei. Você deve saber. Quanto tempo você tem ido aos pés do Senhor? Quanto tempo você tem estado em multidões, buscando pelo seu milagre, buscando a presença do Senhor, clamando pelo Senhor, para que o Senhor chame você. Eu não sei quanto tempo você tem chamado a atenção de Jesus. Eu não sei até onde você foi para chamar a atenção de Jesus. Talvez você tenha feito campanhas no monte, talvez você tenha feito campanhas de oração na madrugada, talvez você tenha feito jejuns longos, né? Tudo para chamar a atenção de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, debaixo dessa palavra. Não se cale. Não deixe de clamar e não deixe de orar, porque uma hora Jesus vai mandar te chamar. Uma hora, arabadassoure candarabácia, Jesus vai mandar te chamar, assim como ele chamou Bartimeu. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Aramanaya sou de candarabácia. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Quando Jesus ele te chamar, porque ele vai te chamar, e ele vai entregar o grande milagre que você tem clamado a ele de dia e de noite. Não vire as costas para ele, mas siga ele de toda a sua alma e de todo o seu coração. Não vá apenas buscar pelo milagre, mas vá buscar pelo dono do milagre também. Porque aqui o cego Bartimeu foi curado. Ele foi atrás da cura dele. Só que Jesus curou ele e ele não foi embora. Não. A palavra do Senhor fala: e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus pelo caminho. Ele recebeu seu milagre, ele recebeu a sua salvação e ele continuou. Porque ele não foi só em busca do milagre, mas ele foi em busca da sua salvação. Ele foi em busca de seguir o dono do milagre, que é o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se o cego Bartimeu, ele tivesse parado, desistido de clamar, quando as pessoas,
mandava ele, né? Acredito que os próprios discípulos de Jesus mandava ele parar, ele se calar. E ele não deu ouvidos, porque ele foi em busca, ele estava determinado de buscar o seu milagre. Aí tem uma palavra aqui que fala a parábola da viúva persistente, que está em Lucas 18, que fala assim a palavra do Senhor. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você viu aí? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore, seja persistente. Ore até você ouvir a Deus. Até Deus te responder. Até Deus mandar te chamar. Aleluia. A gente acha que... A gente fala assim, nossa, mas eu estou orando, 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 orando. E não vejo nada se mover. Não vejo nada acontecer. Mas não é porque você não vê que Deus não está ali se movendo, tá? No seu milagre. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não tem hora e nem momento, nem tempo. Deus, Ele trabalha no já. É no já. Quando Deus, Ele quer fazer, nada e nem ninguém pode impedir o agir dele na sua vida. Quando aquele cego gritou, 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 nada impediu Jesus de chamar ele. Nem os próprios discípulos do Senhor falavam para o cego parar de gritar. Nem isso vai impedir. Quando Deus ele quer fazer um milagre na sua vida, ninguém pode impedir. Amém? E Deus fala assim, ó. E Jesus fala assim na parábola da viúva persistente. Esse era um juiz, ele era um homem que não temia a Deus e nem temia aos homens. E essa mulher, ela ia todos os dias, julga a minha causa, julga a minha causa. Ela foi persistente igual o cego Bartimeu. E ela foi até esse juiz que não era temente a Deus e nem aos homens. E o juiz fala assim para ela. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e importune muito. Até um juiz que não temia a Deus nem aos homens, ele atendeu aquela mulher. Ele fez a justiça na vida daquela mulher. Você acha mesmo que Deus ele não está escutando? Você de dia e de noite, que clama de dia, que clama e de noite? Você acha mesmo que Deus não está te escutando? Você acha que Deus não está escutando as suas orações? Eu falo com toda a certeza do meu coração. Ele escuta cada oração. Ele escuta cada oração. E Ele conhece o seu íntimo. Ele conhece você. A palavra do Senhor fala que Ele conhece até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele conhece. E Ele fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Você acha que
um juiz desse não temia a Deus, ele fez justiça na vida dessa viúva? Você acha mesmo que Deus não vai fazer justiça pela sua vida? Vai. Ele vai. O Senhor é justo. O trono dele é revestido de justiça. Mas não desista. Não desista das suas orações. Não desista do seu milagre. Não desista de clamar ao Senhor de dia e de noite, porque uma hora Ele vai te chamar. Amém? Quero desejar a você uma noite de paz, uma noite de bênçãos, uma noite protegida com o sangue do Senhor, que o sangue do Senhor Jesus venha cobrir cada pessoa, cada casa, cada família, revestindo com a sua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. E lembre-se, Jesus, Ele é o suficiente.